Olá, meus amores, bons dias! Olha nós aqui de novo, juntinhos para mais um momento literário. A gente já está bem adiantado no livro, ó. Estamos no capítulo 10, já conhecemos a história do Jean Valjean, já sabemos a virada de vida que ele deu, muito interessante. Já conhecemos outros personagens, como os Thénardier, que estão cuidando da Cosette, que é filha da Fantine. A Fantine que se envolveu naquelas confusões todas, coitada, e que acabou sendo resgatada, graças a Deus, pelo senhor Madeleine, que antes era Jean Valjean. Enfim, quem está acompanhando a história está por dentro. E quem está acompanhando a história, inclusive, está me mandando bons relatos de que está gostando muito e conseguindo refletir bastante com a família a respeito do que a gente vem lendo aqui. Pois bem, hoje nós já estamos no capítulo 10 do livro, que fala de uma falsa denúncia de Javé. O que será que Javé fez, minha gente? Olha, o capítulo começa assim. Certa manhã, o senhor Madeleine estava em seu gabinete ocupado em adiantar alguns negócios urgentes da prefeitura, caso ele tivesse que ir a Montreal-sur-Mer à procura de Cosette, quando lhe anunciaram que o inspetor Javé queria falar com ele. Ambos não se encontravam desde aquele episódio lá na delegacia. E aí o prefeito disse, mande-o entrar. E o Javé entrou. Senhor Madeleine permaneceu sentado próximo à lareira, com a pena na mão, concentrado em fazer anotações num dossiê. Javé cumprimentou respeitosamente, deu uns 2 ou 3 passos pela sala e parou, com humildade e resignação. Depois de alguns minutos, o senhor Madeleine pousou a pena que estava usando sobre o papel, virou-se parcialmente o corpo e perguntou, qual é o problema, inspetor Javé? O inspetor permaneceu um instante em silêncio, mas por fim falou, senhor prefeito, eu venho lhe pedir que solicite a minha demissão à autoridade competente. Eu falhei e devo ser punido. Depois de uma pausa, acrescentou, prefeito, outro dia o senhor foi injustamente severo comigo. E seja hoje com justiça. Mas por quê? Exclamou o prefeito. O que significa isso? O Javé suspirou profundamente e replicou com tristeza. Senhor prefeito, há 6 semanas, logo depois daquele acontecimento na delegacia envolvendo aquela mulher, no acesso de fúria, eu denunciei você, o senhor, à polícia de Paris. E o senhor Madeleine não queria rir não ria com frequência, mas naquele momento deu uma risada e disse, você me denunciou como um prefeito usurpador das atribuições da polícia? E aí o Javé falou, não, eu denunciei você como antigo condenado. Aí o prefeito empalideceu. Sempre de olhos baixos, Javé prosseguiu. Há muito tempo eu tinha essa ideia, alguma semelhança física, o resgate daquele senhor embaixo da charrete, sua destreza com armas, seu jeito de andar puxando de uma perna, enfim. Eu acreditei que o senhor era um antigo preso chamado Jean Valjean. Um tal quê? Como é mesmo o nome? Falou o prefeito. Van Valjean. Van Valjean. Ele era um forçado que eu conheci há mais de 20 anos, quando eu era um simples guarda da prisão em Toulon. Depois que saiu das galés, esse Jean Valjean, ao que consta, roubou um bispo indigno e depois roubou um garoto à mão armada. Olha só, gente, a história. Nenhuma das duas é essa verdade, né? Aconteceu, mas não dessa forma. Depois roubou um garoto à mão armada. E há 8 anos ele sumiu. E eu imaginei que fosse você. E, enfim, com raiva, por causa daquele episódio, eu fiz uma denúncia. E aí o senhor Madeleine falou com um tom de indiferença, apesar de estar bem amedrontado por dentro. E qual foi a resposta? Que eu estava louco. E com razão, pois o verdadeiro Jean Valjean foi encontrado. E agora? O senhor Madeleine deixou cair sem querer um papel que tinha nas mãos. Ah, é?
Foram as únicas palavras que ele conseguiu pronunciar. E aí o Javé continuou. A questão é a seguinte, vou lhe contar, senhor prefeito. Olha, havia lá para os lados de Ailey-Heathcote, não sei o que é isso, é um local que eu não conheço, um homem chamado Champmathieu. Esse homem vivia numa miséria extrema. Há algumas semanas, ele foi preso por roubar maçãs. E quando o pegaram, ele ainda tinha nas mãos galhos da macieira. Até aí, nada além do processo convencional. Mas então, mas então entra a providência na história. Como a cadeia estava lotada, o juiz achou por bem transferir o senhor para Arras, a 20 léguas daqui. Lá há um antigo condenado chamado Bravé, e imediatamente o reconheceu como sendo esse rapaz que roubou as maçãs, um ex-companheiro de galés chamado Jean Valjean. Portanto, ele não podia ser o senhor. Por isso, não aceitaram a minha denúncia. Champmathieu, evidentemente, fez de conta que não conhecia Bravé e negou tudo. E foram investigar e descobriram que ele tinha trabalhado como podador de árvores em Faverolles, exatamente como o Jean Valjean fazia antes de todos aqueles acontecimentos. E para piorar ainda mais a situação e garantir que aquele homem realmente era o Jean Valjean, Cochepaille e Chenildier, que eram outros 2 forçados e condenados à prisão perpétua, o reconheceram como Jean Valjean. E tudo conferia uma idade entre 54 anos, altura, traços físicos, e foi exatamente nessa ocasião que eu denunciei o senhor à polícia de Paris. Então, eles bateram as informações e viram que a minha denúncia era infundada completamente. E aí depois eu recebi como resposta de que não tinha como o senhor ser o Van Javan, já que o Jean Valjean, já que o Jean Valjean já estava lá em Arras, em poder da justiça. E eu fui até lá. Interrompeu o senhor Madeleine. Fui, senhor prefeito. E a verdade é verdade. Infelizmente, o senhor não é o Jean Valjean. O Jean Valjean eu reconheci, ele está lá, preso. Javé ficou um momento pensativo e completou. E é por isso que eu venho aqui lhe pedir 1000 perdões. O prefeito respondeu à sua súplica com uma pergunta brusca. E o que diz esse homem? O caso é complicado, pular um muro, quebrar galhos, furtar maçãs. Para uma criança isso é travessura, mas para um homem isso é um delito. E para um forçado, ex-detento, isso é um crime. O caso aí já não é de correção, é de tribunal. Não são mais alguns dias de cadeia, mas trabalho forçado para o resto da vida. O acusado, obviamente, insiste em dizer que não é o Jean Valjean, e sim que é o Champmathieu, mas o Jean Valjean é um dissimulado, por isso eu não tenho dúvidas de sua identidade. O sujeito é esperto, mas as provas e as testemunhas estão aí. Ele será levado ao tribunal de Arras e eu vou até lá para testemunhar. Vou dizer que ele realmente é o Jean e ele será preso novamente e para o resto da vida. O julgamento, inclusive, vai ser amanhã. Por isso é que eu preciso que o senhor me demita, porque eu já parto hoje à noite e não volto mais. Está bem, Javé, disse o senhor Madeleine. Vá resolver esses problemas, mas volte, pois eu tenho alguns autos a lavrar aqui na cidade. E ele acrescentou em sinal de despedida, e o inspetor, porém, continuou na sala. Algo mais? Perguntou o prefeito. Senhor, eu ainda preciso lhe lembrar que eu devo ser substituído. O senhor Madeleine levantou-se. Inspetor Javé, o senhor é um homem de bem. E eu estimo por isso. Está exagerando em seu próprio castigo. Aliás, o que o senhor fez é uma ofensa que só diz respeito a mim. O senhor é digno de subir e não de descer. Entenda que você deve sim permanecer no cargo. Prefeito, eu não posso concordar com isso, disse Javé em voz serena. O que eu fiz é grave. Eu, agente da ordem, ofendi uma autoridade, um representante, uma autoridade representada por sua pessoa. Eu devo ser punido.
Senão, tudo que eu fiz de justo até aqui não vai ter valor nenhum. Pois bem, veremos isso depois, respondeu o senhor Madeleine, estendendo-lhe a mão, impaciente para encerrar aquela conversa. Perdão, prefeito, um homem como o senhor não deve apertar a mão de um delator. E é isso que eu sou, um reles delator. Delator e mentiroso. E eu só continuarei no cargo até eu ser substituído. Dito isso, retirou-se. O senhor Madeleine ficou pensativo, escutando os passos firmes do Javé afastando-se pelo corredor. Pois bem, término do 10º capítulo, e vocês viram aí uma contradição danada. O Javé, desde o princípio, desconfiava que o senhor Madeleine era, na verdade, o Jean Valjean. Irado com o acontecimento lá na delegacia, fez uma denúncia, porém, a denúncia não foi aceita, porque, segundo as autoridades que receberam a denúncia, o Jean Valjean estava preso. Apesar de que a pessoa que eles tinham prendido negava ser Jean Valjean, óbvio, não é Jean Valjean, mas que todo mundo estava reconhecendo ele como uma pessoa que já tinha sido condenada por um crime, que tinha fugido várias vezes e voltado, enfim, e que agora tinha roubado maçãs. E aí, o que será que pode acontecer? Como a gente percebeu desde sempre, o Javé é muito justo, dentro de uma singularidade muito dele, tão justo com ele mesmo, e o prefeito idem. E tem uma pessoa que vai ser condenada às galés para o resto da vida e que talvez não tenha cometido os outros crimes, apenas o crime de ter roubado as maçãs naquele período, e que a gente sabe que, por favor, gente, roubar maçãs para alimentar os filhos é a mesma coisa que o Jean fez lá no início, roubou pão para alimentar os sobrinhos e acabou passando por todo aquele sofrimento que nós já conhecemos. E aí, ser justo ou ser livre? A gente vai ler o próximo capítulo amanhã para sabermos o que é mais correto, ser justo ou ser livre. Tá ficando interessante a história, muita coisa ainda tem por aí e a gente se vê. Beijo, meus amores.